Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Então, vou falar de um assunto hoje que é sobre o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Muita gente acusa o Bolsonaro de ser de extrema direita, mas o que seria, em tese, extrema direita? Bem, eu pessoalmente me considero centro-direita. Eu não tenho meio conservador, meio liberal, que eu concordo com umas coisas de cada uma. E isso eu concordo. Dizem que existe o extremismo de direita, e isso realmente é verdade. Mas o que define alguém como de direita e esquerda, na minha opinião, é o seguinte: literalmente, alguém tem mais características de direita ou esquerda, em tese. Por quê? Basicamente, toda a esquerda, ela é a favor de uma certa estatização. Ou seja, mesmo nos tipos de esquerda a menos, como por exemplo a social-democracia, existe uma grande atuação do Estado. À direita, isso depende de algumas coisas. Por exemplo, o regime militar do Brasil, que inclusive o Bolsonaro defende, muitos consideram um regime de extrema direita ou de direita. Só que ele teve uma grande estatização. Tem gente que diz que o regime militar nem foi de direita, o que eu discordo. Mas enfim, por causa que ele teve muita estatização, teve um grande poderio na mídia para mostrar bons costumes, etc. Outro exemplo, as leis de segregação racial, apartheid, por exemplo, também é considerado de direita, mesmo com muitos neguem isso. Ele também tinha um grande poderio de Estado, por exemplo, poderio racial, que você não poderia se casar com pessoas pessoas brancas e negras não podiam se casar. Isso é uma forma de poderio estatal. Então, vamos lá. Primeiramente, você chamar o Bolsonaro de extrema-direita ou comparar ele a Hitler, você deveria comparar Lula a Stalin. Por quê? Muita gente pensa que Hitler foi a pior pessoa da história. Eu não concordo. Eu concordo em parte com isso, em tese. Hitler foi uma pessoa que não prestou. Mas o que aconteceu? Hitler não foi o único mal da história. Stalin fez coisa pior que Hitler. Stalin matou camponeses de fome, matou adolescentes de rua, etc. Ele inclusive matou o dobro de pessoas, exatamente o dobro. Mas por que Hitler foi colocado como vilão da história? Não estou defendendo Hitler, eu não sou nazista. Mas o que acontece? Os judeus, que foram as pessoas principais que Hitler mexeu, eles em geral são muito ricos. E por eles serem ricos e serem donos de várias mídias, eles automaticamente colocaram o Holocausto como uma coisa terrível. Realmente foi uma coisa terrível, mas foi a única coisa terrível. E foi falso para isso. Então, no caso, por exemplo, o regime militar que Bolsonaro apoia seria nazista? A verdade é que não. Primeiro, o último presidente do regime militar brasileiro foi João Figueiredo, que era pardo. Uma das premissas do nazismo era preservação racial. Nunca um mestiço poderia ser presidente de um país nazista, óbvio. Acho que nenhum ariano seria. E o João Figueiredo era longe de ser um ariano. Então, o que ocorreu? E existe direita mais estatista, que seria uma direita que viria a questão social, seria a favor de imigração. Algumas direitas, extrema direita mesmo, o integralismo era contra o racismo. Plínio Salgado falou contra o racismo, mas que ele estava muito forte no mundo, etc. Então, por exemplo, então Bolsonaro é de extrema direita para o regime, também não é exatamente. Quando Fidel Castro morreu, muitos políticos de esquerda fizeram homenagens para ele, muitas homenagens. E Fidel Castro, ele era de um partido de extrema esquerda, isso era óbvio. Cuba era uma ditadura. Cuba não era, nem nunca foi, pode estar sendo agora, mas durante a era dos Castro, Cuba nunca foi um regime democrático. Então, especificamente,
a gente tem que rever o que nós consideramos extremo. Por exemplo, eu, na minha opinião, sou radicalmente contra o aborto, em todos os casos, mas principalmente nos casos em que foi só porque a mulher não usou camisinha e ela não quis se respeitar. Também sou contra o aborto em caso de estupro, a risco mais mãe, de doença, etc. Porque eu acho que a vida tem que ser escolhida em todos os casos. Porém, eu até entendo o lado de quem é a favor nesses casos, mas abortar por qualquer coisa é realmente uma coisa, no entanto, muito extremista. E os social-democratas na Europa, eles defendem aborto, entende? Então, por exemplo, então qual a minha opinião? Primeiro, a extrema-direita existe sim, mas você chamar o Bolsonaro de nazista, fascista, membro da Ku Klux Klan, etc., é um equívoco, porque o Bolsonaro está longe de ser isso. Um extremista de direita nunca teria um amigo negro, como ele tem. Um extremista de direita racial, óbvio, porque a regime militar era extremista de direita, mas não era racialista. Ou não era eugenista, no caso. Geralmente racialista é um pouco diferente, segregacionista racial. E então, na minha opinião, por conta dessas coisas, o Bolsonaro não é extrema-direita. Eu já vi uma página nazista que tinha no Facebook que falou que o Bolsonaro não os representava. Então, essa é uma questão. Um tanto difícil de saber, mas na minha opinião, o Bolsonaro não é de extrema-direita. Ficar chamando o Bolsonaro de extrema-direita é colocar toda a direita como se fosse uma coisa nazista. E quem chega perto do nazismo e quem aprova coesão estatal é a esquerda, que na a esquerda mais amena tem coesão estatal. A direita menos amena não tem tanta coesão estatal. Então tem menos disposição de ser ditadura. Isso é Pinochet, mas isso é um caso à parte. Então, gente, foi isso. Tchau, fiquem com Deus. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Então, vou falar.